Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Senhor, louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus além de ti. Tu és maravilhoso. És um Deus amável, um Deus compreensível, um Deus misericordioso, um Deus cuidador, um Deus que se entregou pelas nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que se renovou mais uma vez, pela graça derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque não desistiu de nós. Obrigado pelo alimento sobre nossa mesa. Obrigado porque temos um teto sobre nossa cabeça. Obrigado porque temos saúde para levantar recursos para sobreviver neste mundo. Obrigado porque despertamos e estamos buscando a tua presença, buscando conhecê-lo mais e mais. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há outro Deus além de ti. Toda honra, toda glória seja dadas a ti, Senhor. Espírito Santo, te clamo nesta manhã. Vem ministrar aos nossos corações. Vem falar aos nossos corações. Que ao lermos e estudarmos as tuas escrituras, o Senhor venha estar falando com a gente. O Senhor venha estar ministrando em nossas vidas. Venha estar agindo com o teu sobrenatural, para que haja compreensão, para que haja revelação de tudo que o Senhor tem para nós. Louvado e exaltado e agradecido seja o teu nome. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas também os teus dons, conforme a tua vontade, conforme o teu querer e conforme a necessidade de todos os momentos. Mas te peço pelo dom de discernimento de espírito, que nós possamos estar sempre atentos para que não sejamos enganados nesses últimos dias, que possamos estar com a palavra dentro do nosso coração, que possamos estar com a palavra em nossa mente, que possamos estar tão firmados no Senhor, tão atentos no Senhor, que não seremos enganados por nenhum vento de doutrina contrário. E sim, estaremos sempre buscando ao Senhor, buscando ali discernimento, sabedoria, para que possamos enfrentar e superar todas as lutas e tribulações que vamos enfrentar nos últimos dias. Tudo para a honra, tudo para a glória do teu santo nome, Pai. Derrama, Senhor, bênção sobre a vida de cada um aqui. Só o Senhor sabe o desejo dos nossos corações. Só o Senhor sabe o que temos desejado e o que esperamos de Ti, Pai. Só o Senhor sabe também as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos lutos, o nosso sofrimento, Pai. Espírito Santo, derrama, cura, bênção, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Consola os nossos corações, cura a parte física de quem precisa, cura a parte espiritual também de quem precisa, Senhor.
para que possamos completamente louvar o Senhor e para que possamos testemunhar da tua glória, do teu poder, dos teus milagres e de tudo que o Senhor já fez e pode fazer por nós. Louvado e exaltado seja o Senhor. Te peço, Pai, pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando uma bênção sobre o nosso povo, que o Senhor venha estar se levantando e levantando pessoas no governo para defender os mais fracos. Eu tenho uma certeza no meu coração de que tudo que está acontecendo é para que haja um despertar, um avivamento, um acordar da sua igreja. Mas proteja, Senhor, os mais fracos. Não deixe com que leis, com que situações atinjam, Senhor, crianças e idosos, Pai. Que as pessoas que são cristãs, pessoas que são da tua igreja, Pai, se levante no Congresso contra toda lei que venha ferir aqueles que ainda são inocentes, Pai. Para a honra e glória do teu nome, não deixe que absurdos sejam aprovados, mas tudo que vier também contra teu povo, contra a tua igreja, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, poder e autoridade para enfrentar, para que possamos, sim, testemunhar sobre o Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que possamos, sim, glorificar ao Senhor através do nosso testemunho, através da nossa vida, que sejamos testemunho, Pai, que sejamos entregues totalmente a Ti, com todo o poder e toda a autoridade vindo do Teu Espírito, para proclamar o Evangelho do Reino aonde estivermos, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, te peço também por Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga paz para o Oriente Médio, Pai. Que o Senhor seja reconhecido naquele lugar, Pai. Existe uma previsão de que nesses últimos dias agora o caos vai ser instaurado, Pai. Que muita coisa pode acontecer terríveis, Pai, ali dentro daquele conflito, Deus. Tenha misericórdia do teu povo. Espírito Santo age naquele lugar, transformando corações, convertendo corações para reconhecer Jesus como o Messias. Traga paz, Senhor, para aquele lugar. Mesmo a gente sabendo que é uma paz momentânea ou até uma falsa paz, porque mesmo em paz haverá perseguição, mas a gente sabe que depois disso, Pai, há o seu retorno, há a sua vinda. Então traga paz para Jerusalém, que os judeus possam conhecer ao Senhor na plenitude, que a sua face, o seu rosto possa ser reconhecido por eles e eles compreendam quem é o Messias que eles tanto aguardam, que ele já veio, já morreu e se entregou por eles e os salvou, e a sua graça também pode ser alcançada por eles, para a honra e glória do teu santo nome. Como, como José disse aos seus irmãos, eu vim antes para que todos fossem salvos. E assim Jesus fez também, veio antes, não para que um ou outro, mas que todos e tudo fosse salvo. Age, Senhor, sobrenaturalmente sobre aquela região, sobre aquela terra. Traga paz também para o mundo, Deus, que está assim em pleno conflito, Deus, que está movendo as cartas, movendo o tabuleiro ali para uma jogada onde haverá grande conflito, Pai. E a gente sabe que com guerra, que conflito, muitos inocentes morrem. Tem misericórdia, Pai, do teu povo, tem misericórdia das nações, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia das crianças, tem misericórdia, Deus. E que todo este movimento seja para que o Senhor retorne e tome posse do teu reino, restaure esta terra e para que juntos possamos
com o nosso corpo transformado, glorificado, louvar, exaltar o teu nome e reinar contigo. Tudo isso, Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que tudo seja transformado, para que o Senhor venha a habitar entre nós e a gente tenha plenamente a consciência do Senhor e um relacionamento pleno com o Senhor. Tudo isso, Pai, para a honra e glória do teu nome, para louvor do teu nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e para todo sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, nós agradecemos, oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Amém. 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 Bom dia. Bom Bom dia. dia, Bom dia gente. a todos. Todo mundo. Vamos lá, então, a gente está estudando a primeira carta aos Coríntios, que a gente já descobriu que não é a primeira carta que Paulo manda aos Coríntios, mas sim a segunda. A gente tem Paulo aqui, então, tendo que enviar estas cartas, como a gente vai ter também a próxima, para resolver problemas. Paulo passou um tempo em Corinto, ali ele ensinou, pregou, criou ali aquela igreja, ensinou provavelmente ali o evangelho do reino para eles, falou sobre Jesus, sobre sua glória. Ali Paulo provavelmente também ensinou sobre os dons do Espírito, porque a gente vê que Corinto era uma igreja que dominava os dons. A gente vê Paulo, então, agora tendo que escrever estas cartas para corrigir dificuldades, e ao ponto até de, às vezes, ter que mandar um discípulo para resolver problemas. Então, a gente já pode ter isso na cabeça, que as cartas e as epístolas, a maioria delas são para resolver problema de alguma igreja ou de alguém que está à frente de algum trabalho. Então, a gente tem ali a igreja de Corinto, que eles passam por uma grande dificuldade, porque é uma cidade rica, populosa e com muitos templos e muitas mulheres que cultuam Afrodite. Eu estava lendo num outro livro ali, mas é coisa de, assim, mais de 10.000 mulheres ali naquela cidade que cultuavam ali Afrodite, então, e este culto a Afrodite levava a uma prostituição, a uma sexualidade que não agrada ao Senhor. E Paulo vai ter que corrigir isso durante esta carta, porque isso está acontecendo dentro da igreja. E a gente vai ver dentro disso a velha frase, né? O não tem nada a ver, né? O que tem? Nós somos salvos pela graça, então a gente pode todas as coisas. E Paulo vai deixar bem claro que não é bem assim. E aí a gente tem também Paulo lutando contra uma divisão dentro da igreja, que foi o que a gente viu no capítulo anterior, onde a gente vê então que durante esse período que Paulo fundou a igreja, ensinou, e agora, 3 anos depois, mais ou menos, a gente acredita que essas cartas foram escritas na sua terceira viagem missionária. A gente sabe então que além de Paulo, passou por ali pelaquela igreja Apolo, passou também por ali Pedro, ensinando também sobre o evangelho, e isso causou uma divisão, porque uns gostaram mais do que Paulo ensinou, outros gostaram mais do que Pedro ensinou, e outros gostaram mais do que Apolo ensinou, e outros ainda se dizem ser só de Cristo e não acreditam em nenhum deles. E Paulo está deixando bem claro que precisamos ser unidos, uma só igreja, um só povo, e não tem essa de divisão. Essa divisão traz, na verdade, uma queda dentro da igreja. O capítulo 2, ele é uma continuação, então, do que Paulo finalizou ali no capítulo 1. Então, Paulo está
falando com os irmãos, então, ali sobre Cristo e a sabedoria e todo o poder de Deus. Ele está falando sobre os dons, sobre quem Deus chamou, né? Que ele escolhe muitas vezes os humildes para confundir os sábios. Ele não se preocupa em pegar os poderosos ou então aqueles que são nobres de nascimento, mas sim Deus escolhe, mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, né? Para envergonhar os sábios, escolheu para o mundo fraqueza para envergonhar o que é forte. Então ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir o nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie, né, diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então ele está deixando bem claro é, toda a honra, toda a glória dada ao Senhor, é que Ele quem escolhe, Ele que faz tudo para, e muitas vezes para envergonhar quem acha que sabe demais. Lembrando que a cultura de Corinto é uma cultura greco-romana, e os gregos tinham muito a ideia de ser eruditos, né, de serem conhecedores, de serem sábios, de serem pessoas muito inteligentes. Então o Senhor está usando a loucura para confundi-los, para muitas vezes envergonhá-los. E no capítulo 2, no versículo 1, ele começa então assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem entre vocês, perdão, não fui com discurso eloquente, nem com vocês, a não ser. Caraca, eu tô pulando uma linha. Um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para que lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi não saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esta e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstrar o poder do Espírito, para que a fé de vocês para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo está deixando bem claro, e a gente sabe que Paulo ele era um cara inteligente, ele era um cara conhecedor, ele era um cara sábio, ele era um cara estudioso, ele fazia parte ali do Sinédrio, então ele não era qualquer um, né? E aí ele deixa bem claro, olha, eu mesmo. Então, quando ele está ensinando, quando ele está levando o evangelho, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente. Então, Paulo não foi se achando, não foi mostrando o seu conhecimento, nem com muita sabedoria. Então, muitas vezes a gente quer transformar o evangelho em coisa assim, usar palavras difíceis, usar pensamentos eruditos, usar de uma linguagem onde as pessoas não compreendem. E Paulo está falando: olha, eu não fui dessa forma. Eu não fui eloquente, eu não fui com sabedoria, nem para proclamar o ministério de Deus. Mas ele decidiu o quê? Falar de Cristo, falar da cruz e mostrar quem? O poder do Espírito. Então, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Então, Paulo, ele ensinava ali as coisas de Deus simplesmente, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo
e este crucificado. E foi com franqueza, olha só, com franqueza, temor e com muito temor. Éder, no meu tá fraqueza. É fraqueza, perdão. Eu tô meio cabeça hoje. Então foi com fraqueza, temor e com muito temor. Então ele não levou autoridade. Olha que legal. Ele não se mostrou, ó, eu sou o apóstolo fulano, eu sou o apóstolo Paulo, escolhido do Senhor Jesus. Vocês, por favor, se prostrem diante de mim, porque eu tenho o poder. Eu fui escolhido para levar a mensagem de Cristo, porque se vocês aceitarem, vocês vão para o reino, senão vocês vão queimar no fogo do inferno. Cara, Paulo estava mostrando aqui sua humildade em mostrar o mistério de Deus, em mostrar que todo o poder, toda a honra, toda a glória estava no Senhor e na mensagem. Então ali se mostrando humilde, né? Como a palavra é fraqueza, com temor e muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria. Então, Paulo está deixando muito bem claro que era uma mensagem simples. Não era algo que, como eu acabei de falar, né, persuasivo, ou você aceita ou você vai queimar no fogo do inferno. Não era isso que Paulo trazia em sua mensagem. A sua mensagem era de redenção, de restauração, falando do que Deus fez, não só na cruz em Jesus, mas desde a criação. Lembra que quando a gente vê algumas mensagens de Paulo em Atos, ele começa a falar de Abraão e vai trazendo toda a história do povo de Israel e mostrando Jesus nela. Mas consistiram em demonstrar o poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse o quê? Na sabedoria humana. Então Paulo deixa bem... Desculpa, cortando o seu... Pode terminar. Não, é que ele não se baseia então no poder humano, mas sim no poder de Deus. Pode falar. Já nesse início, assim, é algo assim que impacta a gente, porque Paulo, com toda a sabedoria dele, como você já mesmo falou, né? Ele não quis se valer disso, porque ali na região de Corinto você também já disse que era uma cultura greco-romana e os gregos, eles enalteciam mesmo a sabedoria, o estudo, né, o belo. E Corinto estava acostumado com isso, né? Oradores que buscavam as melhores palavras e, enfim, um discurso todo estruturado e montado. E, e aí muitos se vangloriavam, com certeza eram muito aplaudidos, mas Paulo, o, o, o ministério de Paulo, ele foi centrado bem em Cristo mesmo, né? E o próprio Cristo se apresentou humilde. E Paulo também não estava, apesar do conhecimento que ele tinha, de toda a bagagem que ele tinha, ele estava preocupado era em falar desse Jesus, dessa, dessa pregação do evangelho, dessa salvação, né? Então ele não quis se valer, ele poderia, né? Porque bagagem para isso ele tinha, mas ele não quis se valer disso, ele quis apresentar Cristo. Então é aquela questão, né, que Deus cresça e que eu diminua, né? É bem bonita já esse início. Sim. É bem forte, né? Que ele não se baseou em sabedoria mundana, né? E sim na mensagem de Cristo crucificado. Mesmo sabendo que Cristo seja considerado, assim, a mensagem de Cristo seja considerada repulsiva pelos homens. Mas ele se baseou nisso porque era onde tinha o poder,
Da onde vinha o poder? É legal, é muito bom isso. E outra, ele está sendo exemplo, né? Quando ele traz essa carta, ele está sendo exemplo, porque provavelmente, lembra que esta carta tem um teor de resolver problemas. Então, se ele está deixando bem claro a sua humildade ao ensinar o evangelho, provavelmente estava havendo uma soberba ao falar do evangelho dentro da igreja de Corinto. É na igreja de Corinto que a gente vai ver a divisão entre os mais ricos e mais pobres durante a ceia. Então, provavelmente, estava havendo dentro da igreja aqueles que se diziam mais sábios, por talvez humilhando aqueles que eram mais humildes. E Paulo está exortando aqui, falando, cara, não é assim, porque não foi assim que eu ensinei para vocês. Não foi assim que eu os abordei. Todo o poder, toda a autoridade não está no homem, está no Espírito de Deus. E é Isso a ele gente que vai faz, ver, e isso a gente vai ver no capítulo 4. Isso aí que você está falando agora. entendeu? Vamos continuar. A sabedoria procede do Espírito. Versículo 6. Entretanto, então, continuando o assunto, falando de sabedoria entre os que já têm maturidade, olha só, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, a gente tem Paulo falando sobre uma sabedoria. E é o que a gente acabou de falar. Não é uma sabedoria dos poderosos, né? Dos grandes sacerdotes, dos grandes rabinos daquela era, daquele povo. Porque se aquele povo realmente tivesse essa sabedoria que eles acham que eles tinham, eles não teriam crucificado ao Senhor. Eles teriam reconhecido o Messias. Então, Paulo está deixando bem claro que, então, precisamos estar atento à sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. E olha que interessante que ele fala. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Então, Paulo, ele entende e deixa muito claro isso, que é necessário ter uma maturidade, é necessário buscar conhecimento, para que a sua sabedoria, o seu conhecimento, essa maturidade, todo esse discernimento vindo do alto, vindo de Deus, preencha o seu coração. E aí você começa a entender os mistérios que estavam ocultos. Começa a entender as coisas que Deus tem ensinado e preparado. Então ele está deixando, é o que a gente acabou de falar, né? Provavelmente havia dentro da igreja ali de Corinto pessoas se vangloriando, né? Se achando pelo fato de saber muito mais que os outros, mas não era uma sabedoria vinda de Deus, e sim uma sabedoria humana, né? Daquela era. E aí ele continua, no versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a gente pode pensar, imaginar, tentar entender, mas a gente sabe que o reino de Deus é algo incompreensível. A gente sabe que Deus tem o melhor para nós. Mas vocês já pararam para pensar que toda vez que vai se haver uma construção de um teatro, e esse teatro precisa descrever
o céu e o inferno. Não estou falando que é mais legal, mas já perceberam que o inferno consegue ser muito bem descrito, muito bem levado, deixa as pessoas com medo, traz aquela ansiedade, aquela angústia, e as pessoas não conseguem descrever o céu. E muitas vezes o céu só traz aquele lugar branco. Eu tô trazendo à mente uns teatros que a gente já fez, mas traz um lugar branco, de paz, de calma, e traz uma ideia de... E traz essa... Parece... Se você olhar com os olhos humanos, o que o homem está tentando representar do céu, que eu acredito que, como a gente acabou de falar, é indescritível, fica monótono. Então a gente precisa entender que o que Paulo está falando aqui, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é indescritível o que Deus tem para nós no fim desta nossa vida, né? Quando Jesus voltar com o seu reino, reinar entre nós, habitar entre nós, a cidade celestial vir e habitar entre nós, quando finalizar o livro de Apocalipse, vamos colocar assim, né? Quando todas as coisas ali acontecerem, e aí a gente tem ali, acabou, beleza. A cidade celestial veio, Deus está habitando entre nós, e agora? E agora só Deus sabe. É um livro que a gente não tem, né? Vamos colocar assim, é uma história que só Deus conhece. E só que é algo assim que a gente sabe em nossa mente, em nosso coração, que é algo inimaginável, que é algo supremo, que é algo que só Deus, em seu infinito poder, autoridade, pode fazer. E a gente aguarda por isso. Aqui, Paulo, ele validou essa revelação da sabedoria oculta, né? Citando 2 textos lá do Antigo Testamento. Eu abri aqui Isaías 52:15. Ele vai falar aqui. 52:15, ele fala: então, ele irá aspergir muitas nações. Os reis irão fechar suas bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado a eles, os mesmos verão, e daquilo que eles não tinham ouvido, eles ponderarão a respeito. E também Isaías 64, verso 4. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem têm o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que espera por ele. Ele só validou o que já tinha, né? É interessante e magnífico isso. É que uma coisa que a gente precisa entender é que o passado, né, o Antigo Testamento, vamos colocar dessa forma, era o que eles tinham em mão. Lembrando que quando Paulo estava fazendo essas coisas, os discípulos ali, não existia isso aqui. Os 4 evangelhos, por exemplo, foram escritos depois. Eu estava estudando, vocês sabem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E provavelmente também era para resolver uma luta, era para resolver um problema ali, que existia em alguma igreja ali, onde era necessário escrever sobre Jesus, porque alguma coisa estava se perdendo. Então, tudo que está escrito é baseado no que já foi escrito. E Paulo usa muito, então, o Antigo Testamento, né, as Escrituras, para ensinar a igreja. Lembrando que o Evangelho nada mais é que o cumprimento de todas da lei, né, da lei do Pentateuco. Jesus veio para cumprir tudo isso. Mas é maravilhoso você pensar assim, cara,
Deus ainda tem algo inimaginável que a gente não consegue, a gente não viu e não consegue imaginar. A gente tem Paulo falando que foi ao terceiro céu, que viu o trono, mas ele não consegue descrever. A gente tem João falando do trono, falando da glória, mas mesmo assim a gente ainda fica só imaginando, mas a gente não consegue compreender exatamente a visão de João. A gente tem uma imaginação assim, aí a gente entra em várias linhas falando que o que João viu foi apenas alegórico, né? E se for literal? Não estou falando ali do dragão que sai do mar e tal, mas eu estou falando do que ele viu no céu, do que ele viu ali. Então a gente não consegue imaginar. Por isso que eu acredito que conheceremos, isso é maravilhoso. Deus nos conhece plenamente, mas só conheceremos a plenitude de Deus quando recebermos a coroa da vida. Vamos continuar. Versículo 10. Paulo então continua. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então ele está citando ali Isaías, né? Mas ele está falando que por meio do Espírito, Deus já começa a revelar essas coisas que ninguém imaginou. Olha que massa. Então a gente acabou de falar que ninguém viu, que é inimaginável, a gente está falando de um reino que a gente não tem noção de como realmente será, né? Mas Paulo está falando, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Então, não é que ele revelou tudo como vai ser, mas ele vai revelando a graça do Senhor Jesus através do Espírito, através das coisas que ainda hão de acontecer. Continuando, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, nós recebemos não um espírito do mundo, mas um espírito que procede do Senhor, e ele é o que nos dá entendimento, ele que nos dá o conhecimento, e isso é dado por Deus para nós gratuitamente. 13. Olha que maravilha, né? Aqui Paulo se valeu de uma analogia que vai do menor para o maior. Sim. Assim como o espírito humano dentro do homem sabe o que ele pensa, assim também o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. 13. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Pode falar, Fabiana. Olha só como que é esclarecedor aqui quando ele fala que o Espírito revela as coisas de Deus, né? E aqueles que e a questão da Bíblia, você falou que eles não tinham essa parte que ela foi sendo construída. Você vê quão é rico essa palavra. Eles, vamos dizer assim, as pessoas que não têm conhecimento de Cristo, que não aceitaram a Cristo, eles não compreendem essa palavra. Chamam até de livro, né? Porque a Bíblia não é um livro. É um livro, assim, que a gente aprendeu culturalmente chamado como livro, mas vamos dizer que ela não é só um livro, né? Ela é o poder de Deus propriamente dito, ela é a palavra de Deus, ela é o conhecimento de Deus revelado
pelo Espírito Santo, e aí eles falam, é só um livro, como se cada parte dela, cada compilado dela fosse arquitetado pelo pensamento humano, né? Mas olha só, Deus reuniu esses homens, né? E o Espírito Santo foi concatenando e juntando e formando e fez com que esses homens escrevessem. Hoje nós temos esse amor de Deus, esse poder de Deus revelado através da palavra dele, que nós podemos aqui folhear, ler, estudar. Assim, vamos dizer, é um livro, entre aspas, maravilhoso, revelador, despertador, sabe? Que, olha, glória a Deus por essa palavra que nos foi revelada. E olha que interessante, né? A gente traz muitas vezes essa parte da gente não entender, né? E a gente fica naquela assim, aquelas desculpas que as pessoas dão, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não consigo compreender o que está escrito. Não consigo muitas vezes entender o que está ali. Mas olha o que Paulo fala. Para interpretar verdades espirituais, nós devemos ser espirituais. Por isso que na minha oração sempre tem, Senhor, Espírito Santo, nos ajuda a entender o que está escrito. Então, o ensino é pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Então, é o que eu sempre falo, é o equilíbrio entre o espiritual e o... Sumiu a palavra. E o racional. Então, precisamos entender o que é espiritual e o que é racional e precisamos equilibrar. Então, a gente vai ter muita gente que é só espiritual e não é racional, e vamos ter aqueles que é só racional e não é espiritual. E o que Deus está falando você precisa ser racional porque você precisa parar para estudar, mas você precisa entender que quem vai te revelar as coisas mais secretas e mais profundas é o Espírito. Ele traz o que está oculto à clareza. Então, muitas vezes precisamos ter essa parte espiritual. E essa interpretando verdades espirituais, você precisa ser espiritual. Então, muitas vezes queremos deixar essa parte espiritual, o espírito, muito de lado. E não é isso que a palavra diz. Não é isso que Paulo está dizendo, e não é isso que ele vai falar também sobre os dons, que a gente vai ver mais para frente. Mas ele está deixando claro que é o Espírito que revela. Aí, Éder, acho que a gente entra naquela parte que, devido a muitos estudos, que lá eram pessoas cultas, né? Muitos estudos, aí entra naquela parte que a letra mata, né? Então, como eles eram bem estudados, porém, eles não tinham o Espírito Santo. Porque quem ia revelar essa palavra, oculta a palavra mais profunda, e quem revela hoje para nós é o Espírito Santo. Porque se não fosse ele, nós leríamos e não entenderíamos nada, né? E eles não tinham isso. Então, são palavras ocultas que vêm lá do íntimo, do coração de Deus revelada. É riqueza. Sim, e se a gente parar para pensar hoje, quantas pessoas são detentoras de sabedoria, de conhecimento, grandes teólogos, se você parar para pensar, mas quando você os ouve, são grandes professores, grandes mestres ensinando, mas não tem poder do Espírito. Você sente que não há uma revelação do Espírito nessas pessoas. Isso, verdade. Então, então, por isso que eu sempre falo, é necessário o equilíbrio. Precisamos entender o quê? Que precisamos, sim, ter conhecimento, ter sabedoria, estudar, entender o que está escrito e tal, mas também precisamos da revelação do Espírito Santo. Precisamos também estar cheio do Espírito.
Porque senão vai ser uma balança desequilibrada. E não, precisa haver equilíbrio, precisa haver a união dessas duas coisas. Esta é a verdadeira sabedoria, entendeu? É o equilíbrio de todas as coisas, não você está sabendo coisas demais. Continuando. 14. Olha que legal que ele vai falar agora. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a, temos a mente de Cristo. Então, Paulo finaliza esse capítulo deixando bem claro. Cara, olha, eu falando isso, eu lembrei da situação que eu vivi. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem é racional demais, quando vê o mover do Espírito, não concorda e não aceita. Então, o que acontece? Eu vivi uma situação que a gente estava conversando sobre o reino, sobre algumas loucuras, né, do reino de Deus, e as pessoas que estavam ao redor queriam de todo jeito mudar o assunto. E a gente meio que não ligou para o que estava acontecendo ao redor e continuou conversando. E aí eu estava dentro do carro pensando sobre o que tinha acontecido, sobre o assunto que estávamos conversando, e me veio algo muito claro na mente. Quem não conhece o reino não gosta de conversar sobre ele. E é o que Paulo está falando aqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois para ele é loucura, é insensatez, e eles não são capazes de entender, de discernir espiritualmente. Então eles não vão falar sobre. Então, como que você vai conversar sobre o reino, sobre a Bíblia, sobre isso que a gente fala às vezes, uma dúvida que eu acredito desse jeito, outro acredito desse jeito, um vê de um jeito, outro vê do outro, e é conversando que a gente vai aprendendo e entendendo se você não conhece. Interessante isso, hein? Quem é do Espírito fala coisas do Espírito, né? Quem não tem o Espírito vai falar. Você vê que tem gente que abre a boca, só fala abobrinha. É o que ele tem, né? Descobri por que eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto de abobrinha. Mas, fora a brincadeira, é algo muito sério, cara. Eu fico muito triste quando se reúne com pessoas e se conversa de tudo menos sobre Cristo. Se conversa de tudo menos sobre o reino. As pessoas conversam sobre jogos, conversam sobre esporte, conversam sobre novela, entretenimento, trabalho, várias coisas, música, isso e aquilo, mas o reino nunca é citado. Não, você não pode ficar triste, porque através dessa conversa você vai conhecer as pessoas. Lembra que a gente dá o que a gente tem? Não tem o que essa pessoa dá outra coisa. Mas quando eu falo que eu fico triste, porque são pessoas que às vezes a gente quer estar junto e não vai estar porque não traz nada. Você entende? Não agrega, não dá prazer estar com esse tipo de pessoa. Porque o reino para ela é algo assim lateral. Não, você quer falar de Deus. Ela quer falar de novela. Você quer falar de Deus, vá para a igreja. Quem tá aí, a Belle? Ah, que coisa linda. Você quer falar de Deus, vai para a igreja. É lá que você vai falar de Deus. Então é como se o único lugar onde você pode expressar e falar sobre o reino é dentro da igreja. E outra coisa, detalhe, você tem que estar lá no púlpito, senão também não vou te ouvir.
Ah, você quer falar de Deus? Então vire um líder de célula, né? De um pequeno grupo, aí lá você também pode falar, porque lá as pessoas vão te ouvir. Cara, não. O reino de Deus tem que ser a sua vida. Jesus tem que ser a sua vida, tem que ser o seu respirar. Você tem que estar no meio das pessoas e se sentir feliz ao falar de Jesus, a discutir temas teológicos difíceis de entender, porque só assim você vai aprender. Eu só fui aprender sobre algumas coisas buscando conhecimento. E aí eu gosto muito de pegar pessoas que eu sei também que já estudaram sobre isso e começar a questionar. Para que através desse debate, através dessa conversa, que eu acredito ser saudável, na maioria das vezes, ambos adquirimos conhecimento e sabedoria vindos do próprio Espírito. É o que eu já falei algumas vezes. O que o Espírito revelou para alguém que está próximo de você, ele não vai revelar a você. Você vai ter que buscar desta pessoa. Você vai ter que ir lá e arrancar dessa pessoa aquilo que você quer. E da mesma forma acontece com essa pessoa. Às vezes o Espírito já te revelou alguma coisa que ela quer saber. E se ela vir até vocês vão entrar num entendimento totalmente diferente. E isso é importante, isso é necessário na nossa comunidade. Só que as pessoas querem falar sobre tudo, menos sobre o reino de Deus. Parece que é algo assim que não se deve falar a não ser dentro da igreja ou dentro de um pequeno grupo. A gente está numa festa, vai conversar sobre guerra, sobre tudo, menos sobre o reino de Deus. E aí, quando você começa a falar sobre o reino, as pessoas começam a ir embora. A gente estava numa casa, eu fui conversar, falar sobre o reino, e eu comecei a questionar, a gente começou a falar sobre aquilo ali, as pessoas se mostraram interessadas no começo, de repente tinha todo mundo indo embora. Ô, Éder, e você sabe que o que é mais espantoso é que muitas vezes são pessoas que você pensa que são de Deus. Não são Mas pessoas lá que, né, que nunca ouviram falar da palavra. São pessoas que estão ali, você vê, tá na igreja, mas assim, ela não tem prazer nesse assunto, ela não tem prazer de estar meditando, de estar, né? Nossa, é impressionante. mas é aquele negócio, vamos supor aqui, se eu paro aqui agora e começo a conversar sobre design, sobre cores, sobre o ponto que você tem que fazer, a ferramenta que é usada, para vocês é um assunto que vocês não conhecem. O que vai acontecer? Vocês vão dissipar. Vai sair da conversa. Então, o que acontece? São pessoas que não entendem o reino, não entendem a palavra. Hoje, o que a gente mais tem são cristãos superficiais, onde está só com a canelinha molhada e acha que é o suficiente. São aqueles que estão sentados, salvos e satisfeitos. Eu aceitei a Jesus, estou salvo e para mim Mas está o que eu ótimo. digo que isso me espanta, porque você fala, poxa, a pessoa está o tempo todo na igreja, você pensa que ela está comendo, mas acho que ela está batendo ponto, não é possível. Eu acho A bem isso. gente precisa também levar em consideração que muitas pessoas foram ensinadas que normalmente é apenas as lideranças que... Você fechou seu áudio. Desculpa. As lideranças. Que apenas as lideranças, né, os pastores que vão falar do reino, vão falar de Cristo. E elas ficam passivas, apenas recebendo a informação. Fica naquele formato romano, né, de ensino, né? Fala... Porque aí a pessoa pode falar, quem é você? Você nem é pastor? Isso, é nesse ponto que eu ia chegar. E muitos falam assim, tá, aí vê alguém falando que porque estudou, porque gosta de falar sobre assunto, discutir sobre assunto, a fim de aprender, aí olha e fala, mas ele nem é pastor, então aí eu vou embora daqui, porque foi ensinado que normalmente são os líderes que vão falar.
É isso que o Éder falou, se você quiser ter minimamente falar, então que você se torne um líder de célula, que você... Sendo que, na verdade, o interessante é isso aqui que a gente faz, que a gente acaba fazendo, porque o Éder tem uma visão, eu tenho outra, a um foi revelado uma coisa, a outro foi... Um pensa diferente, e essa grande discussão ou exposição de ideias é que é muito bom, porque fortifica, né? Mas é isso aí. E é o que a gente diz, né? Que uma coisa que eu tenho muito no estado no meu coração esses dias. Existe uma idolatria por títulos. Já que você é pastor, você pode falar, mas você não é. Quem é você? É igual eu estava sentado numa mesa e a gente começou a conversar. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto muito de escatologia. E eu tenho aprendido a expor, né, todas as visões para que aí você entenda e age como achar melhor. Tenho meu pensamento próprio, mas eu acho interessante hoje expor tudo e cada um compreenda como achar melhor. E a gente estava conversando sobre isso e expondo sobre isso. E ali a gente tinha uma pessoa já mais de idade e ela é esposa de pastor e tal. E ela ficava olhando assim. Aí ela parava e falava: vem cá, como que você sabe tudo isso? É como se por eu não ter um título, eu não devia saber todas essas coisas. Como que é possível você saber essas coisas? Da onde você está tirando essas coisas, entende? Então, para a mente, como a Beth falou, que vem da história, né, dos nossos antepassados, é como se o conhecimento, principalmente teológico, o conhecimento bíblico, fosse restrito apenas aos líderes. E não é. Todos Mas eu acho que a gente foi treinado a isso, né? Quando você vai, ou mesmo num congresso, ou mesmo num culto, e que tem alguém que não é ali daquele rebanho, a primeira coisa que se fala é: nós temos aqui o irmão fulano de tal, ou o pastor fulano de tal, ele é mestre em exegese, doutor em teoria, não sei, paulina, sabe? Então, assim, ele vai falando todo o que ele adquiriu e depois, eu não sei se é para dizer assim, não, esse cara tem tudo isso, ele sabe muito, então presta atenção, fica caladinho aí. E a gente foi treinado a isso, entendeu? Eu penso que é Eu assim penso mesmo. assim, se eles chegassem e falassem assim: olha, seu pastor fulano de tal, um homem de Deus, e Só o faltou Senhor falar use ele da só. forma que quiser, entendeu? E depois que acabasse a pregação, enfim, aí podia falar desse currículo dele, entendeu? Mas não, já começa assim: ele é doutor em exegese, mestre das epístolas de Paulo, ele é não sei o quê, lelelelele. Então, até assim, você fica: nossa, esse cara deve saber mesmo. Então, é como se dissesse assim: ó, fica caladinho aí, escuta ele que ele sabe. Fica quieto, porque ele é tudo isso, você não é nada. Ele não tem o Espírito de Deus, ele só tem aquele currículo mundano, né? Hein, Éder? Quando você falou aí uma coisa bem interessante, e a mulher perguntou, como você sabe tudo isso? Naquela hora que você falou isso aí, eu já pensei na resposta que poderia dar para a mulher, só que seria uma ofensa, né? Você falou assim, ó, é porque eu sou a resposta correta para ela seria tô conectado, pô, e você não. Você tá conectado com o espírito e ela nunca nem passou perto. Estuda, menina, estuda. Mas Você aí que vai... tá, cara. Resposta a gente tem, mas como a gente tem que engolir muitos sapos algumas vezes, né? A gente fica quieto. Mas Só aí, rir por dentro. Eu e o Espírito Santo, a gente ri muito, a gente se diverte, sabe? Certas coisas.
Mas aí que tá, falta muita sabedoria nas pessoas. Falta muito querer buscar conhecimento, buscar entendimento. Principalmente nessa área que é escatológica, as pessoas querem passar longe. Se você pegar qualquer cristão, principalmente no meio tradicional, para falar sobre escatologia, ele acredita que Jesus vai voltar, ele acredita que a maioria acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação, e é só isso. É só isso que ele entende. E aí quando você pergunta, tá, mas e as 7 igrejas? E os 144 mil? E os selos? Não, isso aí é coisa demais. Isso aí eu já não preciso saber, isso eu não quero saber. Tá, mas e a semana de Daniel? E a última semana de Daniel? E a grande tribulação, essas coisas? Não. O importante é que Jesus vai voltar e eu vou para o céu com ele. Cara, agora pensa comigo. Se não fosse importante aprender escatologia, para que Jesus teria colocado na Bíblia? E não está só no Apocalipse, não. É de Gênesis e Apocalipse falando sobre a volta dele. Sobre o reino vindouro. Então, cara, se você pegar e estudar, são 150 versículos, é 23% da Bíblia, mais ou menos, falando sobre a volta de Cristo, sobre escatologia. E as pessoas não querem estudar este tema. Não querem estudar sobre o futuro. Então, aí você pega assim, cara, realmente a gente está vivendo um evangelho pela metade. Onde o estudo teológico, que eu acredito que as pessoas tinham que ter pelo menos o mínimo, passa longe. E hoje está pior, né? Porque aqui a gente tem uma geração que a maioria passou pela EBD, ou por uma catequese, passou por um momento de aprendizado. Mas hoje, quem se converte hoje nas grandes instituições, não tem mais. Ou você se inscreve num curso para você fazer, mas não tem aquele negócio que tinha antigamente, que todo domingo de manhã, principalmente, era o momento para você... Por que que o tradicional, né? Vou denominar pelo que eu conheço um pouco. Por que que o batista tinha o costume de ir na igreja de manhã e à noite? Ou à tarde? Porque de manhã não era para o culto, de manhã era para ir para a EBD. Era um momento de aprendizado. E à noite você ia cultuar o Senhor. Hoje o que nós temos? Hoje só tem os cultos, né? Eu vou trazer para uma visão da igreja onde eu frequento. Hoje nós temos todos os cultos. Se você quer aprender um pouco mais, aí tem os cursos, aí você precisa se inscrever, você precisa esperar quando o curso vai começar. Não tem aquela turma, sabe? Não tem aquele negócio que é o ano todo, mesmo que seja só no final de semana, mas você tá junto ali aprendendo. Não tem aquele separado, né, entre os adolescentes, os jovens, os adultos. É onde você também ali cria vínculo, né? Não há mais isso nas igrejas grandes. Algumas igrejas pequenas ainda mantêm isso, mas as grandes acabou. Então o ensino foi colocado de lado. Ou você caça o ensino, né? Só que a gente sabe que a única pessoa que caça conhecimento são os filhos maduros, e o que a gente mais tem hoje são bebês na fé. Ou então você vai ficar só com aquele leitinho que você recebe todo culto. Eu aprendi que culto de manhã, culto de EBD é culto para crente. E à noite é para fazer você levar visitante, porque é culto evangelístico. Evangelístico. Verdade, verdade. Eu lembro disso. Olha que interessante. E hoje o que a gente tem? Poucos se deleitam disso, entendeu? E aí o que acontece? O conhecimento dentro de um culto, dentro de daquele momento ali, que se passar de 1 hora você já está reclamando porque está demorando demais para acabar, é muito curto, é muito pouco. E uma coisa que
A gente precisa aprender. Se você vai estudar, vamos supor que hoje você comece uma faculdade. Você vai para a faculdade sem caderno? Não vai. Porque você vai anotar tudo que o professor disse, não é? Por que você vai para a igreja sem nenhum bloquinho de nota? Precisamos aprender a anotar o que é ensinado, já que ali é o único lugar onde você está aprendendo alguma coisa. Toma paulada. A Isabel está falando que a Márcia leva bloquinho de nota. Mas você sabe onde ela aprendeu isso? Não. Isso é uma escola dentro do marketing multinível. Não vou vender isso, não vou falar sobre isso, mas você aprende muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi dentro da escola do marketing multinível é todo evento que tem alguém palestrando, leve papel para anotar, que dali você sempre vai tirar alguma coisa. E uma igreja, ela não é muito diferente dessa ideia, não. Só que acontece, as igrejas não te conduzem a ler livros, não te incentiva. Se você não correr atrás, ela não te As pessoas não estão levando nem a Bíblia. Você entendeu? Ela não te conduz a anotar, a escrever. Cara, quando você escreve, quando você anota, você decora mais, você fixa mais aquilo ali. E é algo que você pode revisitar. Mas as pessoas acham que estar ali de braço cruzado, olhando para a cara do pastor ou do padre ali, é o suficiente. E não é. Fechou, gente? Só confirmando isso que o Éder falou, alguns aqui sabem, né, que eu sou novo, né, converti recentemente, entreguei minha vida a Jesus, ao Senhor, e nesse processo todo eu fiquei, tá, e aí? É isso? Mas por que das coisas? Eu fiquei sem resposta para muitas coisas, sabe? E eu tive que buscar, eu fui, e aí foi onde o Senhor me conduziu até esse grupo. Então, se a gente não correr atrás de querer aprender, ouvir, debater, discutir, e olha que eu ainda tenho muita coisa, todos nós, né? Mas eu tenho muita coisa para aprender, que tem muita coisa que eu ainda não tenho não tenho ideia, é isso que o Éder falou. Às vezes o Éder até me pergunta alguma coisa, eu olho assim, falo, cara, eu ainda não tenho Não formei algumas coisas. opinião sobre isso. Hã? Não formei opinião ainda sobre isso. E foi através de perguntas assim que me instigou. Uma vez um coordenador meu me perguntou, falou, tá, mas o que você acha disso? Eu parei e falei, cara, como assim, né? Do que ele está falando, sabe? E aí é onde a gente tem que ir atrás do conhecimento, tem que ir atrás de estudar, tem que ir atrás de ler, e não ficar só esperando aquela informação vir o dia que o seu pastor for falar sobre um assunto, e se é que ele vai falar sobre aquilo que você estava querendo saber. Então, você tem que arrancar das pessoas, você tem que arrancar dos livros, você tem que arrancar de algum lugar, você tem que ir atrás dessa informação. E sabe algo que é muito interessante? Deixa eu falar rapidinho. Eu imagino que o Espírito Santo fica muito feliz em ver a gente saindo da cama de manhã, gente. Fala assim. Vamos pensar uma coisa boa, né? Porque, olha, pensa assim, que se você ficar na cama, é menos um que vai aprender a palavra. O Beth, ontem Aí você fala, vou ler depois. Você vai ler, mas vai ler sozinho, né? Ontem eu perdi o horário. Passei o dia inteiro mal, porque eu perdi o horário. Indignado. Que isso? Eu sei o que é isso, eu sei. Eu fiquei indignado porque eu perdi a leitura do primeiro capítulo. Olha, é assim e aí, mesmo. Aí eu conversando com a minha esposa, né? Eu falando para ela, falei, você tem assistido? Aí ela pausa porque ela começou a ler um livro agora, né? E ela quer se dedicar ao livro, já vai terminar e ela vai voltar. Como está tudo gravado, então
Aí eu falei para ela, falei, é por isso que eu prefiro acordar cedo e já fazer o estudo pela manhã. Porque se depois pegar durante o dia para fazer, o dia te consome. Você tem tanta coisa para fazer, é isso, é aquilo, corre daqui, corre de lá. Quando você vê, você não dedicou nenhum tempo para o estudo da palavra. Então eu falei para ela, por isso que eu acordo cedo e faço. Mas olha, ontem eu vou te falar, eu não sei o que aconteceu. Meu celular só estava ali assim, ó, 3 alarmes perdidos. E eu simplesmente o botãozinho do off, do on e off foi, não sei. Então, às vezes eu quero massagear o meu ego e falo assim, não, Elizabeth, você precisa dormir um pouco e tal, e vai ali, né, camuflando tudo, que às vezes o Espírito Santo vai falando no meio da gente, né? Aí, mas nisso, como o dia, ele fica super diferente. Ele fica pesado. A sua consciência fica pesada. Eu falo, meu Pai Celestial, como é difícil. Mas é isso aí. E é uma coisa igual a Beth falou. Aqui a gente, pelo menos, pega, eu creio, que você está com a Bíblia aberta aí, lendo e acompanhando. Quando você vai assistir, você só assiste. Poucos vão ser o que vão realmente abrir a Bíblia e ali junto acompanhar a leitura. E é interessante, porque aí volta a ser o formato de ensino romano, né? Alguns falando e a pessoa só escutando, porque ela já não tem mais como fazer como a gente faz aqui. Levanta a mão ou fala, olha, gostaria de falar. Isso aqui que você leu, eu penso assim, assim, assado, porque está gravado. Então a pessoa não tem como discutir com o que está gravado, né? E aqui não, aqui dá essa abertura, e já é o ensinamento, já é o formato judaico, vamos dizer assim, né? É isso aí. Então, você que está dormindo, acorda cedo, Já 5 entra horas no da manhã. Cristo feriano, né? Então, Você que você está que está dormindo, dormindo, vem. acorda cedo. Acorde cedo e vem ler com a gente, vem discutir, vem aprender junto com a gente. Fechou, gente? Muito bom. Vamos estar encerrando, vamos estar orando, então, para a gente poder encerrar. Deixa eu fazer. Pode orar? Pode ou não pode? Sei lá. Sei lá. Sei lá foi a ótima resposta aqui. Não vai rolar. Ai, ai. Fabiana, pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Amém. Amado Pai do céu, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade aqui de estarmos reunidos, sim, não como amigos, mas como igreja de Cristo, Senhor. E esta igreja, Senhor, deseja, sim, conhecer mais da tua palavra, Senhor, da tua pessoa. Queremos, sim, começar a parecer com o Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, fala conosco. Convida, sim, inflama o nosso coração a estarmos aqui, estudando, ou se não for nesse espaço, um em outro espaço, mas buscando mais da tua palavra, buscando mais conhecer-te. Nos instrui, nos dirige, nos corrige, nos confronta. Nós queremos, sim, ouvir do Senhor, aprender do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à palavra do Espírito Santo de Deus. Que possamos a cada dia nos esforçar, sim, e estar buscando, estudando. Que o Senhor possa dar todo o entendimento que o Senhor deseja que tenhamos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a superar as nossas dificuldades, as nossas limitações,
nos ajuda, nós precisamos do Senhor. A cada dia, a cada momento, nós precisamos do Senhor. Eu te louvo, te agradeço pelas nossas vidas e famílias. Obrigada. Também nos impulsiona a falar de Cristo aos nossos amigos, que são queridos a nós, então que nós possamos também ser levados, ó Deus, motivados a falar desse tão grande amor, que é o amor de Cristo a eles, que possamos não ficar inibidos, ó Deus, mas que o Teu Santo Espírito nos impulsione sim a falar, porque nós somos chamados a falar do amor de Deus e ser testemunho em toda Samaria, em toda a Judéia e na minha vizinhança e aonde eu estiver, Senhor. Me ajuda a vencer a timidez, que o Senhor não se agrada, que sejamos, sim, mensageiros de Cristo para quem precisa, mensageiros de Cristo para quem é nosso amigo, é da nossa convivência, que muitas vezes a gente tem anos de convivência e não falou, nunca falou. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha assim a confrontar e trazer à nossa memória aquilo que nós podemos fazer e não fazemos. E que nós possamos vencer sim essa timidez, essa limitação, e que possamos falar com entusiasmo daquilo que recebemos, porque o mundo ao nosso redor precisa de Cristo. As pessoas ao nosso redor precisam de Cristo. E que sejamos nós, sim, porque esse também é o nosso papel, de levar a Cristo para as outras pessoas. Obrigada, porque o Senhor já está nesse nosso dia de hoje. Nós aqui apenas queremos agradecer, porque o Senhor, sim, vai conosco onde nós formos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço pela vida, pela saúde de cada um aqui. Peço também por aqueles que estão com a saúde fragilizada, Senhor. Estão doentes só não no físico, mas no espiritual, Senhor. Conhece cada coração. O Senhor conhece cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, a gente finaliza mais um capítulo da primeira carta aos Coríntios, e como é maravilhoso ver o agir do Espírito Santo na vida daquele povo e na nossa vida. Eu quero te convidar a estar com a gente. Esteja com a gente ao vivo, é pelo Meet, de segunda a sexta, de manhã. Não perca a oportunidade de estar sendo ministrado e de estar ministrando, de também pôr a sua opinião, falar o que você tem sentido, para que juntos a gente possa crescer no Espírito. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e que Deus possa crescer no seu coração cada vez mais o desejo de buscar a sua palavra.